Oi, pessoal! Na última aula tinha ficado de fazer o dimensionamento do sistema de geração solar fotovoltaica. E eu passei a vocês esse artigo aqui, ó, do Links de 2015, desculpa, onde, através do manual, vou até mostrar a vocês, esse aqui, ó, Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, ele tem gratuito na internet, então se você colocar o nome dele aí, você consegue fazer o download dele gratuitamente na internet. Ele traz explicadinho, passo a passo, de como que faz o dimensionamento e tal. Então, o dimensionamento dele está aqui no item 6.4, que é o projeto de sistema fotovoltaico conectado à rede. Então, esse dimensionamento que eu fiz no artigo foi segundo esse item 6.4 desse manual de engenharia. Aí, o que acontece? Ficou de vocês fazerem para mim uma planilha do Excel com todas as atividades na mesma planilha, sendo uma guia a análise do dimensionamento desse sistema. Aqui no artigo, no final de quando eu apresento o consumo, aqui ó, eu apresento a estimativa de consumo para edificação. E aí vem o cálculo do sistema conectado à rede. Para esse cálculo, a gente precisa do HSP, que é horas de sol pleno. Então, seria uma média, né, diária de quantas horas de sol pleno a cidade de Cuiabá apresenta. Para quê? Para estar gerando na máxima potência. E depois vamos falar um pouquinho, né, do sistema que é o que está vigente, que é o sistema de compensação de energia, net metering, onde a energia gerada excedente é armazenada na rede para ser utilizada depois. Aqui no artigo eu menciono que se a pessoa for baixa tensão e alimentada em rede bifásica, ela tem que ter uma taxa equivalente mínima de consumo de 50 kWh, e é isso que a pessoa vai estar pagando de energia elétrica, essa taxa mínima de 50 kWh. Então, como que é feito o cálculo? O cálculo é feito, que é SPV, que é a potência do painel fotovoltaico em watts de pico, né? Vai ser a energia, ó, é o consumo diário médio anual da edificação, ou seja, eu vou pegar o consumo anual da edificação, vou dividir por 12 para mim ter o consumo mensal da edificação, tudo aqui no Ezinho. E esse consumo por 12, eu vou subtrair essa taxa equivalente de consumo. Por quê? Porque se eu vou ter que pagar uma taxa mínima de 50 kWh por mês, então eu não vou precisar gerar ela, né? Diminui o meu sistema. E aqui vem tudo explicadinho como que é feito. O que eu fiz? Vim aqui, ó. Tô no EPLAUST, casa eficiente. Vou vir aqui em Table. Ele vai abrir um guia da internet. Ele me dá o consumo total anual de energia elétrica. Vou copiar esse consumo aqui, ó, o consumo total anual de energia elétrica em kWh. Por que é anual? Porque eu fiz a simulação para um ano. Então, esse é o consumo. Mas se a gente deixar e vir lá na parte da tarifa, aqui aparece em dinheiro. Se a gente rolar um pouquinho mais para baixo, ó, aqui no nativo variáveis, que são as variáveis que a gente pode utilizar, ele traz o consumo em kWh. E aqui aparece a soma desse consumo em kWh, tá bom? Esse é o consumo anual de energia elétrica. Então, aí quando eu coloquei aqui na planilhinha do Excel, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Eu coloquei aqui o título casa eficiente na coluna A, na coluna B eu coloco as unidades e na coluna C eu coloco os valores. Aí peguei lá o valor que foi simulado, né, do consumo anual da casa eficiente, que deu esse valor aqui, em torno de 8.753,52 kWh/ano. Lembrando que no meu computador já é configurado ponto para ler casa decimal. Se no seu não for, tipo, você colocar ficar como texto, você vem aqui daquele comando chamado de Ctrl L, vem localizar e substituir, e você coloca para localizar os pontos e substituir por vírgula. Então, se o computador for normal sem fazer essa alteração, você vai fazer isso aí. Substituir ponto por vírgula, e aí ele vai vir aqui, tudo que for substituir, ele já altera. Beleza? Então, o que eu fiz? Coloquei aqui o consumo anual. Aí eu preciso da média do consumo mensal. O que eu fiz? Peguei o consumo anual e dividi por 12. Olha lá, ó. Consumo anual, que é o C2, dividido por 12. Tem uma questão de taxa de disponibilidade. Como que funciona isso? A Energisa, no estado de Mato Grosso, né, aplica isso aqui. O custo de disponibilidade do setor elétrico. Olha, você tem que pagar uma taxa mínima
para a concessionária em função, né, da disponibilidade do sistema. Então, ela colocou assim, ó, se o seu sistema for monofásico, você coloca 30 kWh. Se for bifásico, 50 kWh. E se for trifásico, 100 kWh. Então, a gente vai colocar o trifásico, tá? Vai considerar como se fosse o sistema trifásico. Então, a gente vai deixar, né, de gerar energia para 100 kWh mês. Por quê? Porque essa energia eu já vou ter que pagar a taxa mínima, então para que eu vou sobredimensionar o meu sistema? Então, coloco aqui o valor de 100 kWh por mês, que eu não vou precisar gerar energia para ele. Aqui, ó, na linha 5, eu vou ter o E, que é o consumo diário médio anual. Então, o que ele fez? Ó? Ele pegou do consumo médio mensal, subtraiu 100 kW, ó, C3 menos C4, e eles consideram um mês comercial, dividir por 30. Aqui em cima a unidade está em quilowatt, aqui embaixo eu estou falando que é watt-hora por dia. Eu preciso de watt-hora por dia. Então, tudo isso aqui eu multipliquei por 1000. Na linha 6, eu coloquei a questão da horas de sol pleno. Coloquei lá que a horas de sol pleno é 5,5, segundo foi definido na dissertação de mestrado do Daniel Apolônio. TD é a taxa de desempenho do sistema. Considerei a taxa do sistema, né, placa, com inversor em torno de 70%. Aí ele pede a potência do sistema. Ele vai calcular essa potência do sistema em quilowatt. Como que ele é calculado? Ele pega esse consumo aqui, ó, de 2.098 watt-hora dia, divide pelas horas, divide pela taxa de desempenho e depois divide pelas horas. Então, ele vai obter esse valor aqui. Aqui tá errado só a unidade, né? Isso aqui é em watt, porque eu já estou usando aqui a unidade em watt. Beleza, isso aqui é em watt. Aí ele pede a potência da placa. No Google, eu pesquisei uma placa assim que fosse viável economicamente e de maior potência. Achei uma de 395 watts por painel. Então, eu vim aqui no Google, num site aí, eu achei nesse site aqui, o Neo Solar, mas vocês podem achar em outro. E esse painel, que ele gera 395 watts. Tá aí a fotinha do painel e alguns parâmetros técnicos que a gente vai voltar nele aqui daqui a pouco. Aí ele vai calcular a quantidade de painel. Por quê? Porque ele vai pegar esse valor aqui, ó, que é a potência do sistema, e vai dividir pela potência de cada painel. Dividindo pela potência de cada painel, eu vou ter a quantidade de painel. Eu não tenho como colocar 13,80 painéis solares na minha casa. Eu tenho que colocar números inteiros e normalmente número par de painel. Porque tem painéis que se colocam em série e depois tudo isso coloca em paralelo. Em série para aumentar o nível de tensão gerado, em paralelo para aumentar o nível de corrente. Para isso entrar no inversor de frequência. Então, eu coloquei essa equação aqui no Excel, ó, coloquei para colocar par e arredondar para cima. Então, ele sempre vai dar um número par arredondado para cima. Beleza, então eu vou ter, no meu adicionamento seria 13,8. Então, eu vou ter 14 painéis par e arredondado para cima. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, nessa linha 12 aqui, ó, eu peguei esses 14 painéis e multipliquei pela potência, para me ter a potência nominal do sistema. Esses 14 painéis, se estivesse gerando a sol pleno, sol máximo perfeito, tudo certinho, geraria isso aqui para mim, por dia. Então, de 5.530 kWh, 5.530 watt-hora por dia. Aí eu vou calcular, vou dimensionar o sistema do inversor de frequência, que vai pegar isso em corrente contínua e inverter para corrente alternada trifásica. Segundo a literatura, ele fala que o FDI, né, que é o fator de desempenho do inversor, está entre 0,75 e 0,85. Aí, o que eu fiz? Aqui, ó, eu estou fazendo já a conversão para mim definir qual que vai ser o meu inversor de frequência. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando a potência nominal do sistema, C12, multiplicando pelo FDI, que é o fator de desempenho do sistema, C13, e dividindo por 1000 para poder obter o valor em quilowatt-hora
do inversor de frequência. Então, nota que se eu usar um valor de 0,75 FDI, eu vou precisar de um inversor de 5 kWh. Ou seja, o meu inversor de frequência, a potência dele é menor que a potência de pico, né, total do meu sistema. Tem que ser isso mesmo, tá? Tá certo? E se eu considerar 0,85, ele não alterou o painel. O de 5 funciona perfeito. Vou deixar 0,75. E aqui eu tenho a potência do inversor de 5 kWh. Então, de posse desse dimensionamento, eu sei que vão ser necessárias 14 placas. Eu vou fazer o cálculo, eu vou fazer, né, o desenho disso lá no SketchUp. Então, aqui eu fiz mais ou menos como seria o diagrama disso, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu vou colocar dois painéis, vai ser duas linhas de painel. O painel ele tem mais ou menos 1 metro por 2 metros de comprimento. Um de largura por 2, né, de comprimento. Então, como eu vou colocar um painel sobre o outro, eu vou ter, na verdade, 4 metros. Aqui eu coloquei 2, mas é que eu já estava somando na hora de digitar. Então, eu vou ter 4 metros, ó. Os painéis vão estar aqui, a fileira de painel vai estar aqui. É como se o painel estivesse sendo vista de perfil. Nessa parte da altura, eu vou ter um valor para me obter essa inclinação desse painel em 16 graus. E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras. Essa altura vai ser, né, a hipotenusa vezes o seno do ângulo que a gente está analisando. Então, a altura é 4 vezes seno de 16 graus. E a base, que é a distância daqui a aqui, vai ser 4 cosseno de 16 graus. E são esses os valores que eu vou estar utilizando para modelar esse painel solar sobre o telhado. O painel, a gente precisa de alguns parâmetros do painel. Como que funciona isso? Entrei aqui na internet, vi num site chamado Neosolar, pode ter em outros. Mas nesse aqui ele já está categorizado, ó, painéis com mais de 300 watts. Por quê? Porque se eu pegar painéis de maior potência, eu preciso de uma menor área para gerar essa energia. Então, eu vou vir aqui no painel que eu vou precisar dos dados do painel. Ó, ele está falando que tem um painel de 330 watts. Opa, um painel de 380, 395... 395, ó. Só que esse aqui, o preço dele é uma coisa. Esse aqui, ó, o preço dele já vai para 1.700. Ah, já é os dois painéis, desculpa. Esse 330. Então, a gente tem a opção de escolher, né, o painel. Como lá a casa que a gente está fazendo, eu vou usar esse de 395. Para quê? Para utilizar menos painel, senão vai ficar muito grande. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, com essas características. Então, eu vou abrir aqui o site, vamos ver o produto. Ó, no site vem o nível de eficiência do painel, a área que o painel ocupa, quanto que ele gera e por aí vai. E vem também a curva. O que é essa curva? Mostra os detalhes de instalação desse painel, como que ele vai ser instalado e tal. Então, eu vou precisar dos dados desse painel aqui. Beleza? Aqui embaixo, ele vem com todas as características do painel. E ele vem com garantia de 12 anos. E aí vem coisa da empresa e por aí vai. Beleza. Mas o que importa pra gente é essas informações técnicas aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no SketchUp e vai importar a casa eficiente para a gente poder colocar o painel sobre o telhado.
Ó, tô aqui abrindo um arquivo simples. Aquele mesmo sistema. Vai aparecer o hominho aqui, a gente clica nele, aperta Delete. A gente vai abrir, ó, Open Energy Plus Input File, clica nele. E a gente vai abrir a casinha que a gente colocou como eficiente. A minha tá dentro do meu computador, C2 ponto, QE, e tá aqui, ó, nessa 08, análise. Aí eu tenho aqui a casa eficiente, essa que eu vou estar usando. Abrir. Ele vai redesenhar a superfície e colocar para mim a casinha eficiente. Então, nota, né, que eu vou ter que colocar a casinha aqui, tá aqui, vou ter que colocar o painel sobre o telhado. O que que acontece? O sistema, ele vai ter a máxima geração de energia quando o painel está no ângulo de 16 graus e ele está na orientação voltada para o norte. Mas e aqui no SketchUp, como que eu sei para que lado é o norte? No SketchUp, o eixo norte, ele tá alinhado, né, com esse eixo verdinho aqui, ó. Então, o norte, onde vai vir a maior radiação solar, tá com esse eixo verde. O que vai favorecer que a gente coloca nessa parte do fundo aqui, o telhado. Só que lembra que esse telhado, que essa placa solar vai ter que ter uma inclinação de 16 graus. E eu acho que aqui no telhado não vai ter esses 16 graus. Aqui é o eixo verde, o painel tem que estar voltado para cá, para o eixo verde. O que que eu vou fazer? Vou criar um objeto de sombreamento. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, no Energy Plus, Shading Group. Posiciono e clico 2 vezes. Ele não pegou, venho aqui e vamos ver se ele pega o Shading Group que eu acabei de criar. Ó, bem aqui, esse último. Esse é o Shading Group que vai ser o painel. Para o Energy Plus simular, eu tenho que colocar o painel como se fosse uma área de superfície. E a melhor área de superfície corresponde à área de sombreamento. Então, o que que eu vou fazer? Vem aqui na sombra, vou clicar na altura e vou digitar a altura de 1,1 metro. Enter. O tamanho do painel são 7 metros. Então, aqui eu vou ter 7. Ponto 1. Aqui na parte de baixo, ó, acompanhando o eixo verde, eu vou pôr 3,84. Enter. E achei o ponto onde vou alinhar, ó, e nota que a medida vai dar, tem que dar, né, os 4. Maravilha. Sete metros. Junto aqui. Fechei. Nota que a minha superfície ficou sombreada do avesso, não tem problema. É só para eu ter a inclinação, é sobre ela que eu vou fazer a minha superfície de radiação solar. Vem aqui, posiciona aqui e vem até lá embaixo. E agora eu vou apagar a superfície que eu não vou estar utilizando. Eu só vou precisar do painel com o ângulo. Para ficar mais fácil, eu vou demarcar já aqui o painel com as linhas auxiliares e vou apenas redesenhá-lo. Pronto, desenho aqui para poder deletar todas essas criancinhas que estão aqui. Ó, não ficou ninguém. Apaguei todo mundo. E agora eu vou desenhar utilizando as linhas auxiliares.
Clico aqui em cima, até no ponto de intersecção delas aqui embaixo. Ó, se vir com o quadradinho, ele não aceita. Melhor vir com a ferramenta lápis, que aí não vai ter erro. Pronto. Essa superfície que eu desenhei, vou dar o nome para ela de placa solar. Vou clicar com o botão direito sobre ela, vim aqui em Euclid, objeto info, e o nome dela, que vem o nome de tantas coisas, a gente coloca placa solar. Ela é uma superfície. Para facilitar, coloca até 00 no começo, porque lá na hora de localizar ele meio que organiza por ordem alfabética, a gente acha. Placa solar. Fecho, clico fora. O que eu vou fazer? Vou pegar essa placa e vou posicionar ela aqui em cima do telhado. As linhas auxiliares não são mais necessárias. Seleciono ela, pego aqui o botão de arrastar, clica no cantinho e vou erguer ela e posicionar ela aqui em cima do telhado, ó. Como a inclinação tá diferente, uma parte vai ficar flutuando. Vou tentar pegar ela aqui por cima e posicionar a parte superior dela sobre o telhado. Ó, vou começar bem aqui na cumeira. Tá vendo? Vou posicionar na cumeira. Peguei a parte de cima. Posso clicar fora e ver, ó. Fiz a correção da inclinação da placa para que não corresponda à inclinação do telhado. Com relação a centralizar, não tem problema, tá? Não precisa. Só precisa estar com o nome de placa solar. Posicionei a bichinha aqui em cima, vou apagar aquele desenho que eu fiz lá para falar de seno, cosseno e tangente, não precisa. E salvo. Isso aqui já é minha plaquinha solar. Então, vou vir aqui, ó. E vou salvar como? Por quê? Porque esse agora vai ter placa solar, ó. Salvar como? Ó, save as. E agora, ao invés de eu salvar nessa pasta análise, eu vou colocar nessa outra placa solar. E vou colocar casa eficiente, placa, para mim saber que essa aqui vai ter a placa solar. De forma semelhante, eu vou fazer isso para o outro, no caso, né, para o outro exemplo, só que a área do outro vai ser maior. Só que esse aqui, como eu já tenho inclinação, ele vai me ser útil. Então, vou copiar ele. Tá copiado na memória. Posso apenas abrir o caso agora convencional, ó. Tá lá no 8, análise, casa convencional IDF abrir. Novamente, o eixo norte é segundo o eixo verde, eu vou colar aquilo que eu tinha copiado, ó. Ele veio maravilhoso. E o que acontece? Nesse aqui, o ângulo já tá feito. Vou colocar as linhas auxiliares. E agora, o que vai mudar? Vai mudar que eu vou mudar a área. Nessa casa convencional, a gente vai estar utilizando 20 painéis. O outro tinha 7 painéis, agora esse vai ter 10, metade. Então, vou colocar aqui os 10 metros. Ó, ele não pegou certinho. Não tem problema, a gente vem aqui e coloca 10 metros. Aí agora ele pegou. Então, o que acontece, ó? Ele é um objeto do grupo de sombreamento. Vamos ver se ele tá como placa solar, ó. Euclid, objeto info. Ó, o nome dele ainda continua como placa solar. Beleza.
Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta lápis e vou ampliar essa placa até lá, obter os 10 metros. Ó, ele veio como uma coisa que não é Energy Plus. Se ele veio com uma coisa que não é Energy Plus, essa linha aqui tá errada. Você já apaga e coloca de novo, ó. Deleto. Cria um novo objeto de sombreamento. Posiciono, clico 2 vezes. E agora sim o desenho ele deve pegar a plaquinha maior. Pegou a parte mais roxa voltada para baixo. Vou fazer de novo. Novo objeto de sombreamento, posiciono, clico 2 vezes. Peguei o retângulo, não é o retângulo que eu tenho que pegar, é o lápis. Ó, fiz ele no sentido anti-horário, ele ficou com a face roxinha voltada para cima. Vou clicar nele 2 vezes, Euclide, objeto info, e o nome dele vai ser 00, placa solar. E fecho. De igual maneira, eu vou arrastar ele e posicioná-la sobre a casa. Para isso, eu vou tirar essas linhas auxiliares, né? Ferramenta de arrastar. Já clico aqui em cima, ó, na parte, na quininha superior dele. E venho, vou posicionar aqui em cima da casa. Vou pôr aqui nessa beiradinha. Nota que ele passou um pouquinho aqui, o painel solar passou um pouquinho do telhado. Mas não tem problema. A pessoa coloca a estrutura lá. Ou então, vou chegar ele e vou colocar aqui, ó, na beirinha do beiral. Muito pouco painel para fora agora. Não vai dar tantos prejuízos. E da mesma forma que eu salvei a outra lá com a placa, essa aqui eu vou salvar também. Então, eu venho aqui, ó, salvar como. Lá na pastinha que eu criei, que é a placa solar, vou colocar casa convencional, placa. Para mim saber, né, que tem uma placa solar fotovoltaica nesse sistema. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou lá, vou abrir o meu IDF, eu tô com ele aberto aqui, ó, no EPLAUSH, placa solar, ó, casa eficiente placa. Eu vou abri-lo. E eu já andei fazendo uma simulação offline para não atrapalhar vocês, para facilitar na gravação do vídeo. Então, o que que vocês vão fazer, ó? Depois do AVAC Template System Unitário, vocês vão dar um Ctrl L, né? Para aparecer todas as classes. E vocês vão descer com o mouse até vocês chegarem nessa classe aqui que eu vou mostrar a vocês. Ó, vai descendo, notem que é bastante coisinha. Vai descendo. Aqui. Vocês vão vir nessa classe aqui, ó, Electric Load Center Generation Specification, que são as especificações para geração de energia elétrica. Então, vocês vão vir nesse objeto aqui, ó, gerador fotovoltaico, e vão criar um novo objeto. Cria um novo objeto. Quando você cria um novo objeto, ele vem assim, ó, peladinho. Aí vocês vão colocar o nome, igual eu coloquei o nome aqui, ó.
gerador solar. Aí vocês vão pedir para selecionar a superfície. Vocês vão clicar aqui, ele vai aparecer a superfície. Vocês vão localizar essa superfície aqui, ó, porque foi a que a gente deu o nome lá de placa solar. Ó, 00 placa solar, tudo maiúsculo, foi o nome que eu dei. Aí ele vai perguntar qual que é a forma de geração. Aí aqui dentro tem várias fórmulas. Vocês vão pegar essa aqui, ó, fotovoltaico, performance simples. Seleciona ela. Ele tá pedindo aqui, ó, qual que é o nome do módulo. O módulo vai ser criado numa outra etapa, entendeu? Mas vocês já podem colocar o nome aqui. Só que do jeito que vocês pôr aqui, vocês têm que fazer lá. Apaguei o vazio, né? Para dar de abrir aqui. E ele tá perguntando aqui, ó, como que é o tipo de transferência de calor. Aí vocês vão colocar que é nesse sistema que está selecionado aí, ó. Integrate Surface Outside Phase. Esse aqui. Integrate Surface Outside Phase. E aí ele está perguntando, ó, número de séries em paralelo, né? Número dos módulos que estão em paralelo e número dos módulos que estão em série. Não é tipo assim as placas solares inteiras, são os módulozinhos que compõem a placa solar. Aqui, ó, no site do vendedor, é como se fosse os módulozinhos dessas miudinhas aqui, ó, e não a placa solar inteira. Aí, para achar esse dado, eu vou ler a página aqui embaixo e achei aqui, ó, que é o número de células. Ele tá falando aqui, ó, que é 6 por 12, 6 em paralelo por 12 em série. Tá vendo aqui, ó, 6 por 12. E aí, é esse daí que a gente vai estar preenchendo aqui, ó, números em séries, número paralelo, né, 6, e número que tá em série, 12. Depois vocês vão vir nessa outra classe de objeto, Photovoltaic Performance Simple, e vão colocar os parâmetros da placa. Ó, toda aquela parte sombreada, ele vai considerar como se fosse placa solar. Se a gente considerar, ó, aqui na imagem permite mostrar isso. Vou pegar a foto do painel. Se a gente considerar, nem toda a superfície inteira do painel vai gerar energia. Nota que tem algumas reentrâncias aí de metal que não gera energia. Então, vamos considerar que seja 90% da área do painel gera energia. Os outros 10% seriam essas partes metálicas aí que não geram energia. Essa consideração que foi feita, ó. O nome, eu coloquei placa 395 watts. Esse nome aqui que vai puxar no campo de cima. Ele está pedindo aqui, ó, a fração da área que vai ser, né, ativa para geração solar, ativa da célula, coloquei 90%. E ele está perguntando o tipo de eficiência da placa. A gente pode colocar como fixo ou pode colocar através de uma rotina. A gente vai deixar em fixo porque é o que é estabelecido lá no manual do fabricante. E o valor? Aqui no site do fabricante, vou vir lá no final, ó, onde que ele coloca as especificações, não é fabricante, é do vendedor, ele dá a eficiência da placa. Aqui, ó, a eficiência da placa é 19,91%. Então, convertendo isso para pôr no Energia Plus, vai ser 0,1991. Como vocês podem estar vendo aqui, 0,1991. Como essa aqui aparece a rotina, a gente deixa em branco, a gente não vai usar a rotina. Aí vocês vão rolar aqui um pouquinho mais abaixo e vão vir nessas outras duas classes de objeto. Notem que não fica nada vermelhinho, de vocês também não é para ficar nada vermelhinho. Ele está pedindo aqui o centro de carga, o centro de geração. Eu coloquei o nome PV-List porque é painel fotovoltaico. Selecionei o nome dele lá, ó, gerador solar, foi aquele primeiro objeto que a gente criou. O estilo, né, que ele é geração fotovoltaica. E aqui ele pede, ó, qual que é a potência máxima do sistema. Olhando aqui na minha planilhinha de dimensionamento, a potência máxima do sistema é a potência nominal do inversor. Se eu vou pegar um inversor de 5 kW, essa vai ser a minha potência máxima. Só que aqui é kWh, né? Então a gente divide por 1 hora, vai ter a potência, 5 kW, ou seja, 5.000 watts. Aí eu coloquei aqui, 5.000 watts. Nessa parte de baixo é que ele vai fazer a junção do inversor de frequência. Aí o nome, eu vou escrever aqui, ó, inversor de frequência simples, eu coloquei em inglês, vocês podem pôr em português.
E aqui vou considerar ele como se ele fosse um inversor ideal, não tivesse perca. Então, ó, ele não vai ter perda por calor e a eficiência dele é 1. Porém, no site do fabricante, ó, esse modelo aqui, ele é de 5.000 watts. Esse Simon tal, 3M, por quê? Porque ele é trifásico, tá? Então, estou usando um inversor de frequência trifásico. Aí, ele fala que é 5, esse modelo, 5.0-3. Vamos ver a eficiência. Ó, aqui tem as curvas de eficiência para alguns modelos, né? E aqui, ó, no site, ele vem falando aqui, esse modelo que a gente buscou, de 5 kW, a eficiência dele é 97,3%. Então, a gente pode colocar esse valor da eficiência aqui, ó, 0,97973. Beleza? Terminou de preencher isso aqui, vocês vêm aqui, ó, Electric Load Center Distributed. Clicando aqui, ó, vou até abrir para visualizar tudo que tem lá dentro. Ó, o nome vocês colocam. Qual que é a lista do gerador? Quando você abre aqui, só aparece aquele que a gente já criou. Qual que é o sistema? Base Load. Tá perguntando se vai ter limite de demanda. Não, não vai ter limite de demanda. Aqui que ele pergunta, ó, como que é o tipo, se vai ser direcional ou unidirecional. A gente vai selecionar isso aqui, ó. Ó. E perguntando o nome do inversor. A gente falou que o inversor, o nome que eu dei foi esse, Simple Ideal Inverter. Seria um inversor com os dados que a gente colocou lá, tá bom? Depois disso, vocês podem dar Ctrl L, vão lá no final do programa. Lá no final do programa, a gente vai ter um resumo de cargas, né? Pra gente saber o que foi gerado. Isso aqui, ó. Output Table Monthly. Por quê? Porque ele vai me dar a carga por cada tipo. Iluminação, aquecimento, resfriamento e tal. Por cada tipo. Só que eu preciso saber quanto de energia foi gerada. Aí o que eu fiz? Ó, criei um novo objeto. Vim aqui, novo objeto. Vou abrir aqui a vocês. Ele está perguntando aqui quantos dígitos depois da vírgula, da casa decimal, sempre 2 dígitos para cada um. E aqui ele está perguntando o que eu quero que apareça nesse relatório de geração. Eu selecionei esse dado aqui, ó, Electric Load Center, que é a produção de energia elétrica daquele centro que a gente criou lá atrás. Únicas alterações que eu fiz, vim aqui, salvei, vou vir aqui fora e vou executar a simulação. Aí o Energy Plus vai fazer a simulação, a gente vai ver como que se comporta essa geração solar fotovoltaica. Dá em torno de, no meu computador, né, tá dando 22 segundos. A energia gerada está sendo muito maior do que a gente está precisando. É porque a calculação está nessa aqui, ó, na área ativa das células. Então, a gente, vamos colocar aqui 80, 0,8. Salva e executo a simulação. Enquanto simula, eu vou falar a vocês, ó. Simulei aqui a primeira vez com 0,9, 90% da área ativa, tá dando muita energia gerada. Aí não compensa, entendeu? É tipo assim, né? É na configuração que a gente estava configurando. Não é tudo isso. Aí, considerando aqui 85%, já baixou bem? Então, vou considerar 80%, que é esse que está simulando aí para ficar mais perto da realidade. Aí, vamos ver aqui agora com 80%, ó. Então, a pessoa vai ter um crédito de energia ao fim do ano de 103 kWh. Tranquilíssimo. Rolando aqui abaixo, a gente tem, ó, aqui o relatório, ó, que foi gerado, load center, do centro de geração de energia, ó, quanto de energia elétrica é gerado por mês.
Vou copiar isso aqui e vou jogar numa planilhinha para a gente poder estar fazendo uma análise bem simples. Copiar, Ctrl C, vou vir aqui no Excel, vou criar uma aba aqui e vou colocar. Esse nome está muito grande, vou colocar geração solar. Lembrando que o programa faz essa estimativa, quilowatt-hora. É uma estimativa de geração solar. Eu não gosto de colocar januário, então eu gosto de pôr assim, já de janeiro, fevereiro. Aí o programa já entende, ó. Seleciono e venho, que o programa já entende. Agora aqui, ó, vou precisar também do consumo de energia. Aqui. Esse é o consumo de energia aí mensal. Colar aqui, Ctrl C, e na hora de eu colar aqui agora, ó, vou colar especial. Com o botão direito, vou fazer o que eles chamam de transpor. Então, esse aqui é o consumo. E aí eu vou inserir um gráfico, pode ser de barra. Então, o que a gente tem nesse gráfico de barra? Em vermelho, eu tenho o consumo. Em azul, eu tenho a geração. Então, como a gente estimou a geração pela média do consumo, o que acontece? Vão ter meses que a gente vai consumir mais do que gerou. Tipo aqui, ó. Gerou mais, se consumiu mais em janeiro do que gerou. Já em fevereiro meio que equilibrou. Em março consumiu mais. Abril já gerou mais do que consumiu. E nesses meses mais frios, né, que usa menos ar-condicionado e tal, vai gerar mais do que consome. Ao passo que em outubro, novembro e dezembro, que são meses mais quentes, você consome mais do que gera. O que acontece? A gente vai pagar aí na média da taxa mínima. Como que eu vejo essa taxa mínima? Vou lá em cima de novo, ó, Ctrl Home. Vou vir aqui, ó, na placa solar, ó, fatura, com placa solar, ó. Tem que ser em placa e com placa solar. E vou ver aqui o valor da conta de energia, ó. Isso daqui é o total do valor da conta de energia. Em reais. Então, vou colocar aqui também no gráfico do Excel. Ctrl V, né? Colo. Copio. Ctrl C. E na hora de colar agora, eu vou fazer a transposição. Então, vem aqui, botão direito, e já vou colar fazendo a transposição. Sendo aqui já de fevereiro. E vou fazer isso para os outros. Ele pegou a soma e a máxima. Então, isso aqui é a soma. Isso aqui é a máxima. Vou colocar isso aqui como moeda, né? E agora eu vou fazer um gráfico de barra mesmo, que é tipo para a gente ver uma questão de fluxo de caixa. Esse aqui tá perfeito. Aí, o que acontece? Vou dar um zoom aqui para a gente estar conversando. Esses meses que tá positivo, seria lá, vou pagar meus 100 kWh mês, beleza. Esse negativo, eu tô gerando mais do que eu tô consumindo, por isso que o valor daria negativo, só que a gente não paga valor negativo de energia, a gente paga a taxa mínima. E o crédito de energia excedente fica armazenado no sistema para você usar nos meses que você for precisar fazer a compensação de energia. Então, na soma aí, a gente vai ter um crédito aí de 129, seria, né, 129 reais e tal. Beleza? Agora, vocês vão fazer isso para o sistema convencional também. Fizemos para eficiente. Aí, vocês vão fazer para o convencional e vão mandar para mim aqui, ó, o gráfico de geração e consumo
da casa eficiente, a gráfica de geração e consumo da casa convencional na planilhinha do Excel. Mandou, acabou e fechamos, encerramos essa parte de Energy Plus. Foi um pouquinho difícil, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Isso é matéria que a gente vê em mestrado e tal, mas é coisa que se utiliza, tá bom? Então, a gente vai ter agora, para encerrar o semestre, mais uma aula onde eu vou dar umas considerações gerais sobre qualidade de energia e finalizamos. Abraço!